Esta semana, Real Economy está em Itália para explorar um dos centros da economia da Europa, as suas pequenas e médias empresas, ou PMEs, e a sua luta para inovar em direção ao futuro. Neste programa vamos conversar com Emma Marsegaglia, presidente da Business Europe, e uma das diretoras executivas do grupo Marsegaglia, sobre o que as pequenas e médias empresas podem fazer para terem maior criatividade e crescimento no futuro. Como estamos na terra da moda, vamos comprar sapatos e ver o que as empresas estão a fazer no que toca à inovação e ao crescimento, e também saber quais os métodos de financiamento a que estas PMEs podem ter acesso. A Europa é composta por milhões de PMEs, como esta fábrica de vidro. Este setor representa 85% dos postos de trabalho, como os destas senhoras. É um número gigantesco em termos de emprego e que alimenta ainda mais a economia da União Europeia. Todo este empreendedorismo permite que a Europa controle 1/5 do comércio mundial, por isso torna-se fundamental perceber estas potências económicas e a sua importância. Jack tem uma microempresa de produção de vidro, emprega menos de 10 pessoas e tem um volume de negócio a rondar os 2 milhões de euros. Jack fornece vidro à pequena empresa de Greg, que produz mosaicos. Os lucros de Greg representam quase 10 milhões de euros e tem menos de 50 funcionários. Greg vende os mosaicos a Linda, que tem uma média empresa, inscrita no patamar dos até 250 funcionários, e a empresa tem ganhos no valor de 50 milhões de euros. Mas se alguma destas empresas for comprada, estiver relacionada ou fizer uma parceria com uma grande empresa ou for propriedade de universidades ou autoridades locais a 50%, podem deixar de ser consideradas PMEs. Jack, Greg e Linda e outros empresários como eles criam 2 em cada 3 postos de trabalho na Europa. Empresas destas constituem 9 em cada 10 na Europa, criando o valor acrescentado que impulsiona o crescimento. Itália é constituída principalmente por microempresas, como aqui no mercado de peixe de Rialto. Empregam quase 86% da população italiana. Mas as contratações diminuíram antes e depois da crise, porque o valor acrescentado destas empresas, o valor dos bens e serviços produzidos numa região ou uma indústria como a pesca, por exemplo, era mais baixo do que antes da crise. A confiança das empresas está a aumentar, mas a recuperação é esporádica por toda a Itália. No entanto, Mónica Pina descobriu que existe uma nova energia entre as PMEs europeias, rumo à inovação e à especialização inteligentes e com vista ao crescimento. Grande parte dos sapatos com etiqueta Made in Italy vêm de Marche, onde a economia local é formada principalmente por PMEs. São milhares de empresas a trabalhar aqui no setor do calçado, empregando mais de 28 mil pessoas, o que representa aproximadamente 28% do total nacional de trabalhadores do setor. Nesta fábrica de calçado ortopédico, o segredo para sair da crise tem sido a especialização inteligente. Tentamos investir ainda mais no produto através da tecnologia e da investigação. Tentamos criar um produto que não existia no mercado e estamos concentrados numa personalização levada ao extremo. A velocidade e a qualidade de produção personalizada aumentaram com a digitalização. Os softwares são constantemente atualizados para criar os ajustes personalizados. E até os moldes tradicionais foram substituídos e são produzidos por um scanner 3D. A investigação permite inovar nos processos de produção, transformando uma empresa artesanal como esta numa indústria. Criar sapatos personalizados aqui representou a criação de novos nichos e a presença em novos mercados, uma forma de caminhar confortavelmente em direção ao crescimento e ao emprego. São inúmeras as microempresas que apoiam a indústria do calçado na região. A empresa de Francesco Marano, na Serra de Conte, produz solas para a marca Duna. Para sobreviver à crise, esta microempresa teve de mudar a forma de trabalhar. A crise atingiu muito a minha empresa. Reduziu o volume de vendas. Cheguei aos 2 milhões de euros no passado. Atualmente ronda os 500, 600 mil euros por ano. Não posso dizer que já saí da crise. Antes costumávamos fazer toda a produção internamente, mas agora delegamos uma parte a pequenos laboratórios externos. Para incentivar a inovação, as PMEs da Europa podem agora ter acesso a 57 mil milhões de euros do Fundo Regional da União Europeia até 2020.
Connosco está uma pessoa que conhece bem os desafios que as empresas europeias enfrentam. É uma das diretoras executivas do grupo Marcegaglia e presidente da Business Europe, Emma Marcegaglia. Nos últimos anos viu as PMEs a mudarem a estratégia, estão a tornar-se mais inovadoras e mais inteligentes? A crise atingiu muito as pequenas e médias empresas, mais do que as grandes empresas. Vejo que, a nível europeu, a maior parte das PMEs está a inovar mais. Está a tentar criar produtos com maior valor acrescentado. A crise obrigou-as a fazer melhor para exportar e para inovar, para serem mais criativas. Mas ainda há muito a fazer porque a situação ainda não é boa para as pequenas e médias empresas na Europa e principalmente no sul da Europa, mas vejo que algumas coisas estão a melhorar. Qual é o maior desafio agora? No pico da crise, a atitude era mais de sobrevivência. A recuperação está a caminho e vejo que pelo menos uma parte das PMEs tem uma atitude de mudança e de inovação. Será que todas as empresas devem seguir a especialização inteligente? Não vejo esta divisão entre as empresas de alta tecnologia e as tradicionais. Não é uma questão de setores. A questão é que em cada setor, cada empresa tem de encontrar o seu caminho para ser mais inovadora, mais criativa e também tem de fazer mais investigação. Fazemos uma pausa na conversa para continuar a viagem com Mónica e descobrir como é que a inovação está a acontecer numa área que foi o centro da discórdia para as PMEs durante a crise. Falo do acesso ao financiamento e como esse processo está a mudar. A Europa é constituída por pequenas e médias empresas que necessitam de pedir dinheiro emprestado para gerir os negócios. Como fazer isso numa altura em que os bancos diminuem os empréstimos? Fomos até Nápoles falar com o diretor do Centro de Investigação Económica para PMEs, que percebe as razões pelas quais as empresas preferem procurar alternativas fora do sistema bancário em caso de necessidade. O endividamento das PMEs italianas é maior do que nos outros países europeus. É 45% em Itália e ronda os 19% em França e na Alemanha. O crédito geralmente vem da banca, que representa 69% de todas as fontes de financiamento. Estes empréstimos levaram muitas empresas à falência. As PMEs estão a colmatar as necessidades de financiamento, pedindo empréstimos a pequenos investidores, recorrendo a fusões ou à participação de investidores privados. Tanto Itália como a Grécia, Países Baixos e Espanha seguem caminhos semelhantes. A nível europeu, as políticas preparam-se para facilitar o acesso ao financiamento. Mas como é que esta situação se passa no terreno? Fomos até Roma falar com Dario Scannapieco, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, que só no ano passado emprestou dinheiro a 290 mil PMEs. Um dos desafios para a Europa neste momento é fazer com que os investidores financiem a economia. Sabemos que há muita liquidez e o mais importante é que seja direcionada para investimentos produtivos. Precisamos de regras bem estabelecidas. Os investidores privados querem saber, por exemplo, quando é que uma infraestrutura é construída, quais os prazos e quais são os custos. Por isso é muito importante que os Estados adotem reformas estruturais que consigam dar essas certezas. Com PMEs cada vez mais globalizadas e interligadas, mas também com novos cenários em termos de acesso ao crédito, as PMEs têm mais oportunidades de alcançar mais rapidamente o crescimento e o desenvolvimento. Ainda connosco está Emma Marcegaglia. Será que a Europa está preparada para estes investidores privados e de capitais de risco? Ainda existe um problema cultural. Algumas empresas familiares não se querem abrir a novos investidores. Mas creio que há que seguir essa direção para ajudar as pequenas e médias empresas a compreender que não se pode viver apenas de empréstimos bancários.
Há que dar entrada ao capital privado e aos investidores de capitais de risco, ou business angels. Ainda não estamos nesse ponto, porque, comparando a Europa com os Estados Unidos, existe uma grande lacuna. Há que fazer com que as pequenas e médias empresas, mas também as grandes, compreendam que este é o caminho a seguir. Existe ainda uma lacuna em termos regulamentares e na Europa há muita burocracia, algo que deve mudar. Vimos isso no pacote de investimento. Será que somos atrativos enquanto mercado? E onde é que existem falhas? Talvez há alguns meses muita gente diria que a Europa não é assim tão interessante. A velha Europa tem muitos problemas, mas é mais sólida do que os BRICS. A Rússia, a China, o Brasil, temos uma base sólida. Se observarmos o que acontece no mundo, percebemos que a Europa ainda é o local onde se pode investir. São precisas regras mais claras e sólidas em termos de governação e, num ponto de vista comercial, talvez seja necessária mais transparência e mais abertura. Acredita que existe mais confiança fora do circuito bancário e que há que contar mais com os investidores privados? Com as novas regras, os acordos de Basileia, acho que será mais difícil para os bancos fazerem empréstimos a pequenas e médias empresas. Acho que o acesso ao capital próprio, o acesso aos mercados de capitais, vai ser uma necessidade e temos de nos preparar para essa mudança. A Europa tem muitos problemas, mas ainda é terreno sólido. Este é o momento para investir e inovar. Mesmo que a crise nos tenha atingido gravemente, ainda somos um elemento muito importante no mundo. Muito obrigada. Até breve.